Olá, estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia. Na aula passada nós falamos sobre os povos da floresta, quem são eles, né? E onde vive. Hoje nós vamos falar sobre os conflitos de terra envolvendo esses povos da floresta. Então nós vamos, durante esta aula, estar falando sobre esses conflitos que já aconteceram e que está acontecendo, esses conflitos de terra, envolvendo principalmente os povos da floresta, principalmente os índios, né? Então, podemos observar que mais de 4% do nosso território, cerca de 37 milhões de hectares, está em conflito diretamente. Estou falando aqui de um censo do IBGE de 2017, 2018, 2019, onde a Comissão Pastoral da Terra, né, através dessa comissão, eles relatam sobre esses conflitos que ocorreram no campo, principalmente em 2017. Então, essa área equivale ao tamanho do Japão, um pouco maior do que a Alemanha. Então, você observa o tamanho, né, de hectares de terra que vivem em conflito, principalmente aqui no Brasil. E toda essa parte de conflito das terras, né, envolvendo os povos da floresta, a gente pode observar que a maioria deles estão localizados na região norte, né, principalmente nos estados da região norte. Então, em 2016, a gente pode perceber que as terras estiveram em conflito, somando cerca de 21 milhões de hectares, né? Já em 2008, se a gente puder observar, houve pouco mais de 8 milhões, né, de conflitos por hectare de terra. Então, isso mostra que o tamanho de território em disputa, ele aumentou gradativamente, né? Aumentou de uma maneira assim bem extraordinária, né? Que você possa observar 4 vezes mais, 10 vezes mais, né, a quantidade de conflito que acontece. Então, a cada ano que se passa, os conflitos, né, que envolvem os povos da floresta aumenta cada vez mais. De 100% do território brasileiro, né, de 100% de todo o território brasileiro, o Brasil com seus 8 milhões, 546 mil, né, 876 km², né, então de todo esse tamanho de extensão territorial do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, né, de 100% desse território, 54% desse território do Brasil, né, vive em área de conflito, né, e fica principalmente localizado em áreas de terras indígenas, né, reserva de áreas em terras indígenas. Aí nós temos uma imagem de uma foto, né, de uma notícia de maio de 2018, né, onde mostra a explosão, né, através dos garimpeiros, né, utilizando para recolher o ouro, a mineração, explodindo essa parte territorial dos índios, principalmente os Yanomami, né, um território. Então eles foram invadidos por os garimpeiros. Então essa invasão, né, muitas vezes através dos conflitos causa até morte, né. Nós vamos observar mais na frente que a quantidade de pessoas que já foram mortas através desses conflitos. E esses conflitos, todos eles, né, ocasionaram, né, e todos eles de forma ilegal. Então podemos observar que o Brasil, né, mais de 50% do território brasileiro, né, de toda a área do Brasil vive em conflitos. E esse conflito é principalmente com os povos da floresta, que são aqueles povos que são verdadeiros guardiões. Então a região norte, ela concentra 85% de área de conflito. Nós temos aí um dado de 2017, 38 milhões de hectares, né, estavam em conflito aqui na região norte. Em 2016, um acordo feito pela CPT, que é a Comissão Pastoral de Terra, esses estados da Amazônia, eles registraram disputa por terra em cerca de 18 milhões de hectares. Então a disputa é muito grande, né, dessa mata, dessa floresta. E tudo isso para usufruir da riqueza que tem na floresta, né? E não tem como a pessoa mais adequada, a pessoa mais apropriada para viver na floresta, sobreviver dela e garantir um desenvolvimento sustentável de que realmente deixar lá o povo da floresta morando e vivendo ali, né? Podemos observar nas aulas anteriores de onde é que ele sobrevive, né? Então, o Brasil ele tem esses grandes conflitos de terra, né? A gente percebe que no século XVIII, né, os países europeus, eles também tinham essa disputa por território, por terra. Porque quem tinha maior território tinha um poder, irmão. Foi por isso que o Brasil foi descoberto. Por quê? Porque eles vieram conquistar terra, vieram conquistar território. Então hoje esses conflitos agora,
é ocasionado, né, devido para utilizar da floresta, para utilizar, né, para utilizar a mineração, para utilizar a floresta para vender. E tudo isso é de forma ilegal, né? Então o Brasil é um país de conflitos diretos, principalmente com os povos da floresta. Então os estados com a maior quantidade de ocorrência de conflitos agrários, né, entre os povos da floresta, isso num dado do IBGE de 2017, foram Amazonas. Amazonas com 11 milhões e meio de hectares, né, em conflitos. Roraima, 9,6 milhões de hectares estavam em conflito. O Pará, 8,3 milhões de hectares em conflito. Mato Grosso, 31,1 milhões de hectares em conflitos, né? Rondônia, 1,1 milhão, né, de hectares de terra em conflito. Então, podemos observar que a quantidade maior, né, de conflitos entre os povos da floresta, né, podemos observar através dessa lista que eu vou agora passar nessa imagem aí, ó, que basicamente os estados com maior conflitos por terras são os estados da região norte. Nós temos aí como campeão de conflitos no campo, né, contra os povos da floresta, nós temos o Amazonas, né, com 11.488.318 hectares de terra em conflitos. Aí nós temos aí em segundo Roraima, com um pouco mais de 9 milhões, né, de hectares de terra em conflitos. Aí nós temos o Pará. Então podemos observar através dessa lista que os três estados, né, todos eles são da região norte. E aí nós temos o Acre, aí, nono colocado, né, como área de conflitos de terra, com cerca de 402 milhões, né, de hectares, né, então 402 mil hectares. Então nós podemos observar que dos 26 estados e o Distrito Federal, né, 26 estados estão em conflito de terras, né? Aí só por esse dado aí nós só temos o Distrito Federal, né, Brasília, Rio de Janeiro e Sergipe que não tem, né, registro de conflito de terra. Então não existe esse tipo de conflito de terra. Então podemos observar que através dessa imagem, né, os estados que têm maior conflito de terra entre os povos da floresta são os estados que pertencem à região norte. Aí nós temos aí um cacique, André Luiz Caripuna, né? Ele, através de uma manifestação em Brasília, ele denuncia a invasão de madeireiros, né, grileiros e garimpeiros no território de seu povo, né? Então esse cacique aí, né, André Luiz, ele denuncia várias invasões de madeireiros, né, que são aquele povo que adentra a floresta, né, principalmente nas áreas indígenas, e aí cria um maior conflito, né, entre indígenas e madeireiros, né? Há também um grande conflito entre os garimpeiros e índios. Então, esse cacique aí, ele denuncia, ele fala algumas frases aí muito interessantes a respeito desse tipo de conflito que acontece entre os povos que moram na floresta, né, esses conflitos com essa outra população. Ele fala uma frase: na criação ilegal de bovinos é a principal causa do desmatamento da Amazônia, né? Nós podemos observar que na Amazônia existe, né, que a criação de gado ilegal, né, em que muitos fazendeiros desmatam a floresta, tira toda a floresta, né, faz o cercamento, queima, né, e planta o capim para fazer essa criação de forma ilegal, né. Outra frase dele, ele fala que é uma ameaça muito real, não só os direitos humanos dos povos que habitam a região, mas todo o ecossistema dessa parte, tá? Então, essa ameaça ela é muito grande, principalmente através da fauna e da flora. Então é uma frase do cacique André Luiz. Outra frase que ele fala: um dos indicadores de grileiros e fazendeiros ilegais estão tentando se apropriar de terra. É o cercamento e a queima das áreas extensas da floresta. Então é as falas desse André Luiz, esse cacique, que ele fala. Além disso, como eu falei que existe morte, né, a respeito desses conflitos, nós temos aí um líder indígena, o Paulino, né? Ele sofreu uma emboscada e foi morto a tiro por madeireiros ilegais na Amazônia, em novembro de 2019. Ele era um dos guardiões da floresta, porque, na verdade, os índios, eles formam em guardiões da floresta, né? Formam aquele grupo para guardar, então eles ficam vigiando. Então, quando há uma manifestação de grileiros, né, de garimpeiros, né, e eles simplesmente avisam, então há conflito e até morte, né? E esse rapaz aí, o Paulino, esse líder indígena, ele foi morto, né, numa emboscada dessa.
Além disso, nós temos aí nessa imagem, né, uma clareira desmatada na reserva indígena de Caripunã, né, que fica localizado em Rondônia. Esse é um desmatamento ilegal. Então esse tipo de desmatamento ilegal, ele é resultado de conflito de terra em toda a Amazônia brasileira. Esse tipo de desmatamento que você pode observar nessa imagem, ela é feita em que período? Ela é feita principalmente no período de janeiro, fevereiro e março. Então é um período que não é um período de desmatamento, né? Não é um período para desmatar, então ele desmata nesse período porque é um desmatamento ilegal. E ao desmatar, ele joga o capim, né? E ali já cresce e ali já começa a fazer, né, essa criação, principalmente do gado, de forma ilegal. Então, com o desmatamento acontecem muitos conflitos. Aí nós temos aí vários, né, um grupo indígena, né, que na verdade eles são famosos guardiões da Amazônia, os guardiões da floresta, né, porque segundo a Constituição de 1988, né, eles são o principal, né, habitante da floresta, são os índios, né, e tá na lei, né, nós vamos ver daqui a pouco, né, que isso está na lei. Então eles formam em grupos para combater, né, a questão dos madeireiros, para não invadir, para não desmatar, para não tirar a madeira. Então eles formam grupos, que são os grupos conhecidos como Guardiões da Amazônia. Nós temos uma imagem interessante, né? Por detrás de uma imagem ela fala muita coisa, né? Toda imagem ela tem um texto, né? Tem toda uma parte contextualizada, né? Nós vemos aí um cidadão com o martelo na mão e com a placa dizendo pare, né? Então ele bate o martelo e diz para parar. Porque a lei existe, né? Mas muitas vezes o ser humano, ele passa por cima da lei, né? Se existe uma lei para não desmatar, é para não desmatar. Então aí esse sujeito está com a plaquinha aí dizendo pare, e o rapaz com a motosserra na mão, né? E continua desmatando. Enquanto na outra lado direito nós temos a imagem de um índio, de uma índia, né? E com as mãos levantadas, né? É como se pedindo socorro, né? Porque eles sobrevivem na floresta, são eles que são os povos da floresta. Então essa imagem, ela fala muita coisa para nós e tem toda a parte contextualizada por detrás de uma imagem. Aí nós temos esse mapa, né? Onde nós temos as terras indígenas mais desmatadas na Amazônia Legal. Porque quando a gente fala de Amazônia Legal, né, nós estamos falando do Brasil, né? Porque nós temos a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Quando eu falo de Amazônia Internacional, ela abrange os países vizinhos, né, como Bolívia, Peru, né, Colômbia. Então nós temos a Amazônia Internacional. Mas quando eu falo de Amazônia Legal, estou falando da Amazônia brasileira, do Brasil, né? E aí nós temos aí esse mapa, onde nesse mapa nós vamos ver a área de terras indígenas mais desmatada na Amazônia Legal, né? Então nós vemos aí essa parte de vermelha do mapa, né, que é o desmatamento, né, que veio desde a parte lá da região nordeste, passando aí pela região centro-oeste até chegar aqui no norte, formando um verdadeiro arco de desmatamento, né? Então essa parte de vermelho. Nessa parte bem de cor verde, nós podemos observar que são as terras indígenas mais desmatadas, né? Então, hoje, atualmente, esse dado foi feito em 2017 e 2018, as áreas mais desmatadas, né, fica aí na região do estado de Rondônia, né, é uma terra indígena mais desmatada. Nós vemos ali também na parte do Pará, né, e vemos aí essa quantidade de desmatamento, principalmente nesses dois estados, em Rondônia e no Pará, né. Aí nós temos essa terra, essa demarcação de cor cinza bem escura, né, que são terras indígenas. Então nós temos terras indígenas principalmente em toda a parte da região norte do Brasil, ok? Que são os verdadeiros povos da floresta. Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos aí um exercício, onde fala, né, sobre a Constituição, a qual eu falei que ela está em lei, né, sobre a questão dos primeiros habitantes de nossas terras, né? A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu o direito dos povos indígenas como primeiros habitantes da terra e estabeleceu que esta deveria ser demarcada. A demarcação de terras indígenas é uma forma de garantir a esses povos a decisão sobre a sua maneira de viver, o respeito aos seus hábitos e tradições. Com base na Constituição, essas terras demarcadas têm como destinação prioritária o: letra A, reestruturação territorial da reserva indígena identificada. B, posse legal, o uso exclusivo pelas populações indígenas.
C. Concepção e ampliação integrada de políticas setoriais. D. Compartilhamento privado racional com reserva biológica. E C. Estabelecimento sustentável de nova reserva extrativista. Alternativa correta, letra B. Apesar de pertencer à União às terras demarcadas e os recursos naturais pertencentes a ela, mas são de posse legal e uso exclusivo da população indígena, ok? Eu deixo aqui uma sugestão de um filme Amazônia Eterna, muito bom esse filme, né? E para você acessar novamente essa aula, né, acesse a plataforma Eduque, ok? Obrigado, até a próxima aula.